Olá, galerinha, tudo bem? Então, hoje nós vamos começar a trabalhar com o capítulo 2 da nossa apostila. Ele vai iniciar lá na página 26 com os textos reguladores e nós vamos trabalhar então nessa aula até a página 35. Se vocês já quiserem ir se organizando, tá? Para a questão do material aí, para acompanhar então o material de vocês na apostila, tá bom? Então, o capítulo 2, ele começa aqui, ele traz para nós as regras, né, como título, né, as regras para mudar, para melhorar ou então para mudar o mundo, correto? Então, vocês tinham algumas perguntinhas aqui para responder, né? O que você sabe sobre os problemas ambientais que comprometem a vida em nosso planeta? Era uma coisa de reflexão, né, para responder e para refletir. Existe algo que você possa fazer para resolver ou minimizar, ou seja, tentar deixar menor aí esses problemas, né? Como fazer para que mais pessoas entendam a importância de buscar soluções para resolver ou contornar essas questões? Então, eram algumas perguntinhas de reflexão que vocês tinham que resolver, tá bom? Nós começamos aqui na próxima página a falar sobre os textos reguladores. Os textos reguladores, eles são aqueles textos que nos trazem regras, tá? Por isso que ele tem esse nome. Nós vamos trabalhar com a Carta da Terra para Crianças. Então, a Carta da Terra, ela foi um documento elaborado no ano de 2000 por uma comissão internacional com o objetivo de estabelecer os princípios para a construção, a partir do século XXI, de uma sociedade justa e sustentável. Então, no ano de 2000, foi feita a Carta da Terra por essa comissão internacional, e no ano de 2003, ou seja, 3 anos depois, o Núcleo dos Amigos da Infância e da Adolescência, que tem essa sigla ali que chama NAIA, produziu um documento parecido com os mesmos princípios, com as mesmas regras da Carta da Terra, mas voltada para o público infantil. Então, eles fizeram a Carta da Terra para as crianças também refletirem aí sobre como ajudar a tornar essas mudanças possíveis, né? Essas mudanças boas, digamos assim, possíveis, tá? Então, essa Carta da Terra para as crianças, ela também ela tem regras assim divididas em princípios. Então, vocês têm o primeiro princípio nessa página, o segundo e o terceiro. Percebam que, além do texto verbal, que depois vocês vão ler com calma, vocês têm que analisar também a imagem que compõe esse texto, de todos eles, tá? Aqui o número 3 está faltando, porque tem um exercício lá que vocês vão completar daí com o texto não verbal, que é a imagem, tá? Então, até aqui tem o texto número 3. Aqui depois, na próxima página, na página 28, vocês têm o princípio 4, o princípio 5 e o princípio 6, tá? Mais abaixo aqui, mais na metade da página, tá? Então, percebam que o 4, o princípio 3, o princípio 5 e o princípio 6 não tem o texto não verbal, não tem a imagem aqui, tá? Por que não tem? Porque num dos exercícios posterior, depois que a gente for vendo, vocês vão ter que pegar lá do material de apoio, destacar, recortar e colar as 3 imagens que representam cada um desses princípios, tá? Então, nós vamos combinar assim, vocês vão fazer a leitura desses 5 princípios da Carta da Terra para Crianças, tá bom? E daí a gente vai acompanhando as questões aqui. Eu vou me ater aos, digamos assim, aos tópicos, tá? Para que vocês consigam responder essas questões, certo? Então, o primeiro tópico que ele traz para nós é para que a gente entenda quem são os interlocutores dos textos. Quando a gente escreve um texto, a gente escreve para que alguém leia, certo? Então, o autor é quem escreve e o leitor aí vai ser o nosso interlocutor, certo? Então, para estabelecer essa comunicação, eu preciso ter uma conexão aí entre o autor e o leitor do meu texto, certo? Então, aqui, ó, a autoria é quem escreve o texto, né? É o autor. E leitor é a pessoa que vai ler esse texto escrito por esse autor, certo? Então, aqui vocês vão ver que de quem é a autoria, ou seja, quem escreveu, depois de todos os princípios, olha lá, ó.
Como ele está disponível em um site, mas ele traz aqui quem foi o autor, né? Ou seja, quem foi que escreveu, tá bom? Então, vamos lá para a página 29. Aqui tem algumas perguntas que talvez vocês não vão conseguir responder aqui na apostila, pode responder naquele caderninho que vocês têm aí ou na folha, deixar tudo junto para depois a gente juntar essas atividades, tá? Tem algumas perguntinhas, ó. Aqui, leitor, o texto é destinado, ou seja, quem escreveu o texto escreveu pensando em quem que fosse ler. Como é Carta da Terra para crianças, as crianças é o público infantil, é o público-alvo, né? Então, ele vai colocar aqui algumas perguntinhas para que vocês respondam, né? Qual que é o propósito dessa carta, né? Depois, vem aquela pergunta que eu falei para vocês, que lá do material de apoio, vocês vão tirar, recortar, né? Tem as 3 imagens, e daí, para que vocês encontrem a imagem correta, conversa com quem está com você aí em casa, né? Mostra qual é o princípio, lê junto e tentem aí chegar a um consenso de qual imagem que vocês vão colocar para ilustrar os 3 princípios que falta o texto não verbal, que é essa imagem, tá bom? Vamos para frente, então. Lembrando que todas as questões é só leitura e interpretação. Os tópicos a prof está explicando também, tá bom? Então, vamos lá. O próximo tópico que ele traz aqui para nós é referente aos substantivos, que a gente já está trabalhando há um tempinho, né? Então, ele fala assim, ó, as palavras que você indicou nessa resposta aqui, ó, ele pergunta, nesse trecho aqui, no trecho do exercício número 3, que fala do primeiro princípio da Carta da Terra para crianças, ele diz assim, ó, que palavras nomeiam os seres que devem ser protegidos, ou seja, que nomes têm esses seres? Lembrando que os substantivos são todos esses nomes aí, tudo que a gente pensar que tem nome é substantivo que a gente classifica essa palavrinha, né? Então, ele está dando aqui uma definição de substantivo, né? Então, as palavras que você indicou nessa resposta que vocês vão fazer pertence a um grupo que tem a função de identificar, dar nome aos seres, aos sentimentos, aos objetos, etc. Todas, olha, veja que está grifado já. Se vocês quiserem grifar também, né, passar um marca-texto, ele coloca aqui, ó. Todas as palavras cuja função é a de nomear fazem parte da classe dos substantivos, tá? Então, sempre que a palavra der nome para alguma coisa, a classificação dela é substantivo. Bom? Então, vamos adiante para a página 30. Na página 30, tem algumas perguntinhas e em uma delas a gente vai ter que ver o conceito de hiperônimo e de hipônimo, tá? Então, vamos ver o que fala esse conceito. Existem substantivos ou expressões que apresentam um sentido mais genérico, ou seja, mais amplo, e podem englobar um grande número de elementos. Essas palavras são identificadas como hiperônimos. Então, quando o substantivo que eu estou utilizando, ele coloca no sentido amplo dessa palavra, ela é chamada de hiperônimo, certo? Por exemplo, a palavra roupa, eu englobo uma grande quantidade, digamos assim, de coisas que eu posso chamar de roupas, certo? Então, a palavra roupas, assim como a palavra fruta que ele traz no exemplo, é um exemplo de hiperônimo. Ou seja, quando a palavra se conecta e fala de alguma coisa no sentido genérico, no sentido amplo daquilo que ele está falando, certo? Existem também as palavras que indicam um ser mais específico. Quando eu falo de forma específica, eu digo que essa palavra é hipônimo. Então, ele deu o exemplo aqui de hiperônimo, que é quando eu falo do sentido mais amplo da palavra. Ele deu o exemplo de fruta. E no sentido mais restrito, no sentido mais individual da palavra, ele deu o exemplo de. Então, se hiperônimo de fruta, quais seriam os hipônimos? Quais seriam, então, os substantivos, os nomes mais específicos das frutas? Já que fruta, eu tenho uma infinidade aí de frutas, né? Eu tenho uma infinidade de nomes de frutas. Eu tenho uma infinidade de possibilidades. E isso eu chamo de hiperônimo, quando eu estou falando no sentido genérico. Agora,
Quais são os hipônimos quando eu falo em específico, certo? Então, um hipônimo de fruta seria o quê? Mamão, abacaxi, laranja, banana, certo? Assim como eu dei o exemplo de roupa, quais seriam hipônimos do hiperônimo roupa? Camiseta, calça, moletom, certo? Então, para a gente deixar claro, hiperônimo, sentido o quê? Sentido amplo, sentido global. Quando eu utilizo a palavra para me referir a um sentido global dessa palavra. Então, fruta, roupa, o que mais? Material escolar, certo? E hipônimo é quando eu falo no sentido específico, quando aquele nome se refere a um ser em específico, e não a vários seres como o hiperônimo, tá bom? Vamos lá então para frente. O restante das perguntinhas, eu acredito que vocês não vão ter dificuldade para fazer, são perguntas de interpretação dos princípios ali da Carta da Terra, tá? Vamos lá então. Lembrando que essas perguntas, quando parece um microfone aqui, né, um megafone, seriam perguntas para que fossem feitas de forma oral. Então, como a gente não tem essa possibilidade agora, vocês podem estar fazendo elas de forma escrita num caderninho à parte, ou naquela folha, ou naquele caderno que vocês separaram para fazer as atividades, tá bom? Relembrando então, texto verbal é aquele texto formado por palavras, certo? E texto não verbal é formado pelas imagens. Relembrando que o texto não verbal, ele não é qualquer imagem, ele precisa ajudar o texto verbal a contar, a transmitir a mensagem que ele está passando, tá bom? Vamos então para a página 31. Aqui também, ó, quando tem esse caderninho aqui, é para que vocês responderiam eles no caderno, tá? Então, vocês têm aqui, ó, o mesmo princípio, tá? Então, na Carta da Terra, que é aquele documento que foi feito no ano 2000, né, por aquele grupo de pessoas, e o princípio também na Carta da Terra para as crianças. Eu gostaria que vocês dessem uma atenção especial aos verbos. Olha, ele já está inclusive sublinhado aqui, ó. Na Carta da Terra, ele está escrito o verbo respeitar. Quando o verbo está assim, ele está sem conjugar, ou seja, não tem nenhuma pessoa fazendo aquela ação, a gente diz que o verbo está no infinitivo. O verbo estar no infinitivo é o verbo estar sem conjugar, tá? Veja aqui na Carta da Terra para as Crianças, ele já está respeite. Então, ele já está se dirigindo de uma forma mais direta com quem está lendo. Então, aqui na Carta da Terra, respeitar no infinitivo. E na Carta da Terra para as Crianças, respeite, imperativo. Certo? Então, é para a gente lembrar lá do imperativo e imperador. O que o imperador fazia? Dava ordens. Então, para a gente lembrar, né? Mas lembrando que o imperativo ele não dá só ordens. Então, ordem, sugestão ou pedido. Então, veja que na Carta da Terra para as Crianças, ele já está fazendo esse pedido de forma mais direta para o leitor, enquanto que na Carta da Terra, que foi o primeiro documento escrito para o público-alvo adulto, ele deixa, digamos assim, uma distância maior com o leitor. Então, infinitivo na Carta da Terra e imperativo na Carta da Terra para as Crianças, tá bom? Só porque vai ter uma questão ali falando sobre isso também, certo? Vamos ver aqui. A próxima dica aqui, né? O próximo tópico é sobre o núcleo, né? Ele vai perguntar aqui se os sintagmas que foram colocados lá aqui no exercício número 11, então tem um trecho. A vida de todo e qualquer ser vivo, os direitos das pessoas, o bem-estar de todos os seres vivos. Então, esse é o trecho que vocês vão analisar. Aí ele pergunta, quais são os 3 sintagmas presentes nesse quesito ali, né, nesse exercício? Lembrando, gente, sintagma, tanto sintagma nominal, que é aquele formado por nomes, que não tem nenhum verbo, tanto quanto o sintagma verbal, que é aquele que tem pelo menos um verbo, ele é um bloco que precisa transmitir uma mensagem completa,
certo? Então, quando a gente falar em sintagma, ele tem que transmitir uma mensagem completa, tá bom? Então, se eu tiver um bloco, um sintagma nominal e um sintagma verbal transmitindo uma única mensagem, eu tenho uma frase, mas não significa que um sintagma nominal sem o verbo aí, né, sem ser a frase, não vai transmitir uma informação completa, até porque a gente tem os dois, certo? Então, vocês vão ter que dizer quais são os 3 sintagmas presentes nesse trecho, que está entre aspas aqui, certo? Depois, analisar se esses sintagmas são nominais ou verbais e dizer por quê, né? Se eles são nominais, é porque eles são formados apenas por nomes. Se eles são verbais, é porque eles têm pelo menos um verbo em cada um, certo? E depois ainda, dizer quais são os núcleos desses 3 sintagmas. Então, agora a gente chega aqui no próximo tópico que a gente vai estudar. Então, núcleo, porque a gente vai relembrar, na verdade, né? Então, o núcleo, tanto do sintagma verbal quanto do sintagma nominal, é aquela palavra que ela não pode ser retirada do contexto, porque senão a frase ou o meu sintagma ele fica sem significado. Então, o núcleo é a palavra mais importante. Então, veja que tem um exemplo aqui, ó. Lute contra. Daí tinha aqui o que está riscadinho, seria o quê? Seria as coisas que eu poderia tirar dali, que não iria ter uma grande, digamos assim, não iria ter, deixar de ter sentido o sintagma. Então, lute contra matança. O restante aqui, que ele foi tirado, está fora digamos, da função de núcleo. Então, tira-se e continua tendo significado, tá? Então, esse é o, digamos assim, é o passo a passo para que vocês encontrem o núcleo. Então, são aquelas palavras que não podem ser tiradas do sintagma nominal e do verbal, porque senão ele perde totalmente o sentido, tá bom? Então, vamos para a página 32, que está falando do terceiro princípio, né? Então, todas as perguntinhas aí vai de leitura e interpretação para que vocês respondam, tá? Então, aqui ele está falando também sobre a questão da pontuação, certo? Para que serve, então? Aqui ele está dizendo quais são as alternativas verdadeiras com relação ao princípio que está sendo analisado, que é o terceiro, né? Utilize com cuidado o que a natureza oferece. Água, terra, ar. Então, veja que ele está falando dos 2 pontos e das reticências lá no final. Qual que é a função de cada um, né? Então, os 2 pontos aqui, ele quer dizer que vai ser explicado alguma coisa, e as reticências quer dizer o quê? Que, digamos assim, ficou alguma informação ainda, ou ainda tem mais informação além das que já foram passadas, tá? Então, tem que ver ali o que está falando sobre cada uma dessas pontuações para ver quais são as corretas aí, tá bom? Então, aqui tem mais coisas, mais um princípio, que é o princípio número 4, tá? Vocês vão ler ali certinho. E ele está falando também sobre os textos reguladores, que são esses textos, inclusive, da Carta da Terra, que eles nos trazem regras, né? Eles falam de regras para que sejam seguidas aí. Alguns textos são chamados reguladores, pois determinam regras e comportamentos a serem seguidos pelo leitor. A Carta da Terra para Crianças é um exemplo de texto regulador, porque sugere comportamentos e ações em relação ao ambiente e ao convívio em sociedade. Outros exemplos de textos reguladores são as leis e estatutos, cujo objetivo é esclarecer aos cidadãos seus direitos e deveres. Uma das características mais importantes do texto regulador é o uso dos verbos no imperativo. Por isso que eu lembrei vocês lá de olhar nas 2 cartas, né? Que lembrando que na Carta da Terra para as Crianças aparecia lá o texto no imperativo. Lembrando que o texto no imperativo, ordem, sugestão ou pedido, tá bom? No 4º princípio, que é esse que está aqui, né? Mantenha, economize, jogue, procure, separe e adote estão no imperativo, modo verbal que expressa ordem, conselhos ou apelos, ou seja, ou pedidos, né? Então, em todos os princípios aí vai aparecer esses verbos no imperativo, que estão dando ordem, sugestões ou fazendo pedidos, né? Então, vamos lá para a próxima.
Nós vamos falar, então, um pouquinho sobre o núcleo do sintagma nominal. Vamos lá, então. Na práticas de reflexão sobre a língua. Você já aprendeu que uma frase é constituída por sintagmas que se organizam em torno de um núcleo. Lembrando, os sintagmas são aquelas palavrinhas que vêm junto com o núcleo para caracterizar esse núcleo aí, né? E precisam concordar com o núcleo, tá? O núcleo é o elemento fundamental do sintagma e pode sozinho constituir o sintagma ou vir acompanhado de outras palavras, que são chamadas de determinantes. Essas palavras, esses determinantes, eles especificam ou complementam o significado. Então, vocês têm aqui, ó, o exemplo, né, de uma frase. Por que o exemplo de uma frase? Porque eu tenho um sintagma nominal e um sintagma verbal, ou seja, dois blocos de sentido que se juntam para transmitir uma mensagem completa, tá bom? Essa frase é uma frase verbal, porque ela tem os dois ali, né? Ela precisa ter o sintagma verbal também. Então, a frase é: as flores amarelas desabrocham na primavera. Essa frase é formada por dois sintagmas principais e poderia ser reduzida basicamente a flores desabrocham. Por quê? Porque eu tenho aqui no meu sintagma nominal o núcleo, ou seja, a palavra que eu não posso tirar, que perde totalmente o sentido, flores, e no sintagma verbal eu tenho o núcleo desabrocha, certo? Então, se eu pegar os dois núcleos do sintagma nominal e do sintagma verbal e juntar, eu vou conseguir formar uma frase, certo? Então, por isso que ele diz aqui, ó, as demais palavras, ou seja, as e amarelas no sintagma nominal e na primavera no verbal, elas complementam a ideia básica que é expressa pelos núcleos. Então, as e amarelas e na primavera são os determinantes, tanto do sintagma nominal quanto do sintagma verbal, certo? Então, agora a gente vai estudar mais um pouquinho sobre o núcleo desse sintagma nominal, que na maioria das vezes vai ser o substantivo, tá bom? Então, vai ter um texto aqui para que vocês leiam, tem algumas questões que vocês vão responder que a gente vai falando sobre essa classe de palavras que é o substantivo, tá bom? Então, ele traz aqui uma definição do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e ele é uma lei que trata dos direitos das crianças e dos adolescentes, tá? Lembrando, gente, ele fala também não só dos direitos, mas ele fala também dos deveres, né? Daquilo que eles precisam cumprir. Então, essa lei, ela fala das duas partes, né? Tanto dos direitos quanto dos deveres das crianças e dos adolescentes. Então, no primeiro texto, nós tínhamos a Carta da Terra para as crianças, correto? Então, nesse texto que vocês vão ler agora, é a Carta das Crianças para a Terra, tá? Então, ele tem aqui um pequeno texto, uma explicação menorzinha aqui que eu vou ler para vocês, e daí depois vocês fazem a leitura dessa Carta das Crianças para a Terra, tá? A Carta das Crianças para a Terra, ela foi elaborada por crianças, né, representantes das infâncias brasileiras, que participaram do projeto Mais Criança na Rio Mais 20, que é uma reunião feita, né, com líderes mundiais aí, realizada pela Fundação Xuxa Meneghel em 2012. Então, da onde que surgiu esse texto? Surgiu dali, tá bom? Para vocês terem essa informação também. Então, vocês vão fazer a leitura desse texto, responder algumas perguntinhas sobre, tá? Ele fala de 2 lugares onde as crianças devem assumir os seus deveres. Quais são esses lugares? Então, lá no texto tem em quais lugares as crianças precisam assumir esses deveres aí, certo? Ele tem aqui também um trecho para que vocês analisem, tá? Ó. Meninas e meninos podem gostar das mesmas brincadeiras, jogos e músicas sem sofrerem preconceito por isso, certo? Tem algumas perguntinhas de interpretação, tá bom? Aqui ele vai falar sobre alguns tipos de substantivo, que a gente já conversou
nas aulas anteriores, mas então vamos retomar. Então, ele fala aqui, lá antes do exercício 17, tá? Ele fala sobre o substantivo primitivo e o derivado. Um substantivo pode ser primitivo ou derivado. Qual que é a diferença entre um e o outro? Substantivo primitivo é aquele que não deriva de outra palavra. Não existe uma palavra anterior a esse substantivo. Então, ele é o primeiro. Primitivo vem de primeiro. Então, substantivo primitivo é a primeira palavra. Já o substantivo derivado é aquele que é formado a partir de outra palavra. Por exemplo, então, ele deu o exemplo de substantivo primitivo, a palavra terra, e de substantivo derivado, a palavra terráqueo, ou seja, que derivou-se de terra, tá? Então, esse é o conceito de substantivo primitivo e substantivo derivado. Também ele traz aqui o conceito entre substantivo simples e substantivo composto. Substantivo simples quando é formado apenas por uma palavra e composto quando é pela junção de duas, ou seja, quando eu junto duas ou mais palavras e crio um novo substantivo. Então, ele deu exemplo. Substantivo simples, árvore, plantas, frutas. Substantivo composto, pontapé. Então, é a união da palavra ponta mais pé. Erva mate. Então, é a união da palavra erva mais a palavra mate. Então, no substantivo composto é quando eu pego duas palavras que já existem, uno essas duas ou mais, né? E crio uma nova definição, eu crio uma palavra com outro significado, muitas vezes diferente, né? Claro, traz uma certa ligação com essas palavras que já existiam, mas denomina uma coisa nova, né? Então, aí que está o substantivo composto, tá bom? Eu vou deixar para vocês, aqui nesse QR Code, ele traz um vídeo falando sobre os sintagmas, inclusive, acho que é o que eu já deixei para vocês nas aulas anteriores lá, né? Aquele videozinho que vocês podiam assistir sobre os que eu passei para vocês, inclusive. Eu passei para vocês no início da aula anterior à da correção dos exercícios, eu passei para vocês o vídeo sobre a classificação dos substantivos, tá? Então, esse QR Code aqui é aquele vídeo que vocês já assistiram, tá bom? Então, vamos lá. Aqui também ele traz para nós a definição entre substantivo comum, próprio e coletivo. Vamos ver o que ele fala, então. Dizemos que um substantivo é comum quando ele designa algo de maneira genérica. Por exemplo, pessoas, cidades, planeta, tá? Por outro lado, há substantivos que dão nome a seres específicos. Este que dá nome a seres específicos é o substantivo próprio, e ele deve ser escrito com letra maiúscula, com inicial maiúscula. Por exemplo, João, Recife e Saturno, tá? E existe ainda um substantivo que dá nome a um grupo de seres, que são os coletivos, certo? Então, aqui ele tá dando mais algumas explicações sobre os substantivos, tá bom? Vamos ver mais perguntinhas que vocês têm que ler, voltar lá nos conceitos e ir respondendo. São perguntas de interpretação, tá? Acredito que vocês não vão ter maiores dúvidas aí. Se tiverem, é só me chamar, tá bom? Vamos lá, então. O exercício número 19, tá? Eu acho que esse a prof precisa explicar. Substantivo, então, é uma classe de palavra que ela é variável, ou seja, ela sofre flexão, sofre mudança, né? Em gênero e número. Então, gênero, masculino e feminino, número, singular e plural. No quadro, aqui, né? Vocês vão copiar do trecho os substantivos em que isso é percebido e assinalar o respectivo gênero e número. Ou seja, quais são os substantivos que sofrem essa mudança. Bom, então vai colocar o substantivo aqui, vai dizer se esse substantivo é do gênero masculino ou feminino e se ele está no singular ou está no plural. Então, 2 substantivos em que ocorre essa mudança, tá bom? Então, vamos lá.
Para o próximo, vocês têm um trecho, né, do texto Carta das Crianças para a Terra. Aí, aqui ele traz para nós uma outra particularidade do substantivo, né? Que esses substantivos, ele vem com a terminação inho ou inha. Quando ele fala, né, de brasileirinho e meninadinha, certo? Vamos lá, então, aqui ele pergunta que a palavra brasileirinho, substantivo brasileirinho, foi criado a partir de outro substantivo. Que palavra que deu origem a essa palavra brasileirinho? Ou seja, qual que é a palavra que veio antes, que deu origem a essa, tá? Essa terminação inho acrescenta que sentido a essa palavra? Vocês vão colocar ali. Aqui também, tá? Aqui a gente vai falar, então, os substantivos apresentam grau, ou seja, as palavras podem estar no aumentativo ou no diminutivo, indicando tamanho maior quando for aumentativo e tamanho menor quando for diminutivo. A terminação que indica o grau diminutivo mais comum é zinho ou inho, né? Porém, existem 2 substantivos lá no texto que não têm essa terminação e que mesmo assim estão no diminutivo. Quais seriam esses substantivos? Então, olha lá para ver, né? Para tentar identificar. E por último, a palavra pertinho tem a terminação inho. A gente pode dizer, né? Pode-se afirmar corretamente que é um substantivo no grau diminutivo, tá? Então, vocês vão dizer se sim ou não. Tá bom? Então, essas perguntinhas para que a gente termine, né? Para que a gente conclua as nossas atividades desta aula de hoje, então, até a página 36, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês entram em contato comigo, né? Depois que vocês tiverem terminado as questões, a resolução delas, vocês utilizam o mesmo canal do WhatsApp para me mandar as atividades. E qualquer empecilho, qualquer dúvida aí que surgir na resolução das questões, vocês têm a liberdade para entrar em contato com a prof para a gente tentar solucionar da melhor forma possível, tá bom? Fiquem bem, então, e até a próxima aula.